santo, tu és soberano. Eu te convido a pegar a tua Bíblia, abrir lá no livro de Ezequiel. Aleluia. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome. Digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Amém? Todos acharam? Aleluia. Ezequiel 47, versículo 5. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Amém? Quem não achou já está no telão. Então a palavra de Deus diz assim, Ezequiel 47, versículo 5. E mediu mais 1.000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual eu não se podia passar. Amém? As águas eram profundas. Amém? Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Vou orar, mas pode ficar sentado. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem neste lugar, Espírito Santo. Vem neste lugar, Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a liberdade para falar conosco, que tenha toda a liberdade para trabalhar nos nossos corações, que tenha toda a liberdade, Pai, porque a sabedoria do homem é nada diante da tua grandeza. Então eu te peço, Espírito Santo, toma a frente, Senhor. Toma, Senhor, faz a tua vontade neste lugar, porque só tu conhece, Pai, o coração do homem, Senhor, a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor. Por isso nós nos apresentamos diante de ti. Eis aqui a tua igreja, eis aqui, Senhor, a tua serva. Fala conosco, Senhor, nessa noite, para a glória do teu nome. Amém? Aleluia. Essa passagem de Ezequiel, ela é bem conhecida, né, que fala das águas profundas, fala dos níveis de água, né, que o profeta estava ali atravessando. E eu estava olhando aqui e lembrando, você já esteve em águas profundas? Alguma vez na tua vida já esteve em águas profundas? Onde foi difícil atravessar? Já esteve num lugar onde o teu pé não dava conta? E você tinha que nadar e não tinha como? Já esteve nesse lugar? Gente, eu já estive num lugar desse. Mas assim, para mim era uma piscina, muito funda. E eu lembro que nós fomos para uma convenção. E as pastoras achavam que eu sabia nadar. Pastora Mara e pastora Tenise, para quem conhece, né? Bem doidinhas as duas, resolveram me jogar naquela piscina. E me jogaram na piscina e me seguravam e eu não sabia nadar. E eu estava desesperada naquele lugar. E eu tentava sair, elas me jogavam mais profundo ainda. Daí um dos pastores, né, o marido da pastora Mara, falou, ela está se afogando. Porque até então eles não estavam vendo que eu não sabia nadar. Penso o desespero. Eu tentava agarrar no cabelo delas. E não conseguia. Eu estava, elas me prendendo ali, brincando e dando risada, e eu me afogando literalmente. Então, assim, águas profundas, lugar onde a gente não tem domínio, onde a gente não tem saída. E daí eu comecei a lembrar de pessoas que vão na praia. Tem gente que vai na praia e vai brincar e vai desafiando as ondas e vai indo cada vez mais profundo. Tem pessoas que vai à praia e ele chega só até
no raso. A água vem no pé, tá fria, volta correndo. Né? E eu tinha uma irmã que ela ia, ela ficava com a água até aqui na canela. Quando a água começava a vir mais forte, ela voltava correndo para a praia. Ela ficava parada ali como se estivesse atolada na praia. Não saía. Vocês já viram gente assim? Que vai para a praia e fica ali, não tem coragem de ir para frente. Não, e se a... Tem gente já dando sinal eu aqui, né? E se bobear, a onda derruba e ainda se afoga na areia. Né? Tem gente aqui assim, nem, só pela cara já dá para saber que tem. E aqui, quando eu estava lendo Ezequiel, ele teve uma visão e ele começa a descrever essa visão. E essa visão ele teve desde lá o capítulo 40. Na hora que tiver um tempinho, leia o livro de Ezequiel. E ele vai até o 48, que é o final do capítulo do livro, com essa visão. Mas no 47 ele teve uma visão de um rio que saía de águas que saíam debaixo do trono. Ele disse, saía debaixo da casa. E tinha um homem, um anjo que andava com ele, medindo aquelas águas. E quando ele, com um cordel de medir, e quando ele ia medindo, ele ia levando Ezequiel para aquelas medidas, desafiando Ezequiel. Ele media ali, Ezequiel começa a falar que ele mediu. Primeiro ele mediu na medida que dava até o tornozelo. E fez Ezequiel entrar naquelas águas. Depois ele mediu mais um tanto e as águas davam no joelho. E ele foi levando, desafiando Ezequiel para entrar naquelas águas. E diz que ele continuou medindo e de repente aquelas águas davam nos lombos, ou seja, nas cinturas, né? E ele foi levando Ezequiel. De repente ele mediu mais 1000, que é o versículo que nós estamos, e as águas eram profundas e já não se podia atravessar a não ser a nado. Né? Então, ele ali para atravessar aquelas águas era só a nado, porque ele ia desafiando aquele profeta para entrar nas águas. Então, esse rio, trazendo para nós, esse rio simboliza a vida que vem de Deus. E as bênçãos que fluem do seu trono significam um crescimento espiritual, uma caminhada com Deus, um mover do Espírito. Porque à medida que aquelas águas desciam de lá, elas iam aumentando e iam formando um grande rio. E aqui Deus, ele nos chama para esse desafio de entrar nas águas. Nós tivemos aí um momento de encontro com Deus. E lá, literalmente, eu creio que vocês entraram nas águas. E tiveram um contato, um encontro com Deus. Tiveram ou não tiveram? Teve gente que entrou num nível profundo que só chorava na presença de Deus. Só chorava. Os homens, como diz, urravam, né? Nem choravam, urravam. Depois a gente vê o povo contando lá de como foi o encontro de cada um, né? E a gente vê esse desafio que Deus vai nos levando. E nesse final de semana, por que vocês tiveram esse momento de encontro com Deus? Porque Deus retirou vocês do meio da tua ocupação, da tua distração. Foi um momento que você teve que ir, se aquietar, fechar a boca, ouvir a Deus, deixar as distrações de lado, que eu não posso falar qual é distrações, né, aqui. Teve que tirar as distrações e você ficou totalmente disponível na mão do Senhor. Para que Ele pudesse trabalhar na tua vida. Então pararam, se calaram
ouviram, ficaram a sós com Deus, sem distrações. E tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Alguém teve uma experiência sobrenatural? Aleluia! Então Deus levou vocês longe do barulho, longe das distrações, para ficarem atentos à sua voz. E é isso que o Espírito Santo está nos convidando nessa noite. Porque o que você vai fazer com isso? Você foi lá, passou por todo esse momento, entrou no rio, entrou nas águas profundas, ouviu Deus, Deus falou com você, teus ouvidos estavam sensíveis à voz de Deus, mas agora você saiu de lá. Agora você está aqui. Agora você voltou. E está contente só com aquele entrar no rio e sair do rio? Será que é isso que Deus queria de nós? Só entre no rio, igual a gente vai para a praia, entra no mar, brinca, sai e volta para a areia. É isso que Deus quer de nós? Não. Ele quer que você permaneça neste rio. Porque entrar em águas profundas é fácil. É fácil entrar em águas profundas. Mas é necessário eu permanecer em águas profundas. Eu tenho que entrar, mas eu preciso permanecer. Aleluia. O Espírito Santo nos convida a irmos além da superfície, a entrarmos em águas cada vez mais profundas com Ele. Como é entrar em águas mais profundas com Deus? Eu tenho que buscar essa intimidade. Quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu entro nessa presença, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco essa intimidade, me aquieto para ouvir a voz do Senhor, mais o Espírito Santo vai me levando para lugares profundos. Mas para entrar nessas águas que não se pode atravessar, nós temos que ter uma fé profunda, uma confiança plena no mover sobrenatural de Deus. Você voltou de lá. Como que foi teu dia ontem? Só cansaço, só relembrando. Falou com Deus? Fez o teu momento? Fez o teu silêncio? Continuou naquele momento que Deus te levou? Continuou nadando em águas profundas? Foi pro barquinho? Banquinho? Glória a Deus. Lá vocês aprenderam sobre o banquinho. E será que esse banquinho está funcionando? Será que nós chegamos no banquinho agora, Deus, eu quero isso, quero aquilo, quero... Não, eu vou para o banquinho para adorar, para agradecer por tudo aquilo que Ele fez em mim. Então Deus, Ele está nos chamando para continuar em águas profundas. Nós não podemos viver de eventos. Nós não podemos viver que só tem essa intimidade no encontro com Deus. Lá no encontro com Deus, Deus falou comigo da maneira que eu nunca... Eu vi gente testemunhando aqui, maneira que eu nunca vi. Eu não sabia que eu tinha tudo isso. Eu não sabia que a minha vida estava assim. Eu não sabia. Deus me curou, Deus me restaurou. Deus mudou a minha história. Por que será? Porque eu fechei a boca. Porque eu saí das distrações. Porque eu me coloquei disponível. Eu me coloquei num lugar onde só Deus podia me conduzir. Nem eu sabia o que ia acontecer. Não era assim que vocês chegaram lá?
Não sabia o que acontecia. Tinha gente com medo, com umas caras que não sabia o que ia acontecer, não sabia nem se ia comer. Não sabia nem se ia dormir. Não podia fazer nada. Alguém me cuidando, estava lá igual bebezinho espiritual, comidinha na boca, tudo prontinho, que beleza, né? Tudo prontinho. Lugar que a gente nem queria sair, né? Lugar que a gente nem queria sair, mas eu vou dizer que enquanto você estava lá, a gente estava ali querendo comer, querendo ser servido, querendo ser cuidado, mas era nosso momento que Deus já nos fez passar por tudo isso, por águas profundas, e diz: agora você vai cuidar, agora você vai servir. Você foi lá porque Deus queria te treinar, porque agora é com você. Teve gente que falou assim: no próximo eu vou estar lá, no próximo eu vou trabalhar nessa equipe, no próximo eu estou junto. Quem que falou isso? Só quero ver no próximo. Só quer. Hã? Pode. Você foi transformado para transformar. Nós somos transformados para transformar. Então Deus ele quer nos levar para águas profundas, onde quem guia os nossos passos já não é mais nós. Quem guia os nossos passos é Deus. Ele quer que nós entreguemos o controle para Ele, para que Ele possa nos conduzir por esse rio da vida. Gente, tem muita gente que já foi para o encontro e que voltou e esqueceu que foi um dia para o encontro. Teve gente que parou de nadar nesse rio. Teve gente que voltou para o raso. E está como se nunca tivesse passado pelo rio. As promessas que ele fez lá para o Senhor, as promessas que ele fez aqui no altar, ficaram esquecidas. É fácil entrar no rio. O difícil é nadar nesse rio. O difícil é largar o controle e deixar Deus controlar. Esse rio, por onde esse rio passa, ele traz vida. Ele restaura, ele cura. Nós vimos testemunho, vidas sendo restauradas, vidas que foram curadas, vidas que foram libertas, porque as águas do rio nos limpa, nos sara, nos cura, nos liberta. O Espírito te limpa e te vivifica. Esse rio é o próprio Espírito Santo trabalhando dentro de nós. Aleluia. Ele traz cura emocional, ele traz cura espiritual e traz cura física. Quando ele nos leva para as águas, é para trazer vida para tudo aquilo que estava morto em nós. É para mostrar por que estava morto. É para mostrar quem é você. É para te mostrar, ele quer uma intimidade com você. Ele quer trazer você para um nível mais profundo para ele mostrar tua vida, o que precisa ser feito, o que precisa ser trabalhado. E muita gente aqui foi para esse rio, mas nós precisamos de atitudes. Depois que nós fomos até esse rio, depois que nós conhecemos as águas profundas. Você quer mais de Deus? Você quer sentir isso que você sentiu no final de semana? Aleluia! Então ele diz assim: você precisa desejar mais de Deus. Você precisa buscar intimidade constante com esse Deus. Banquinho, banquinho, águas profundas, obedecer o Espírito Santo. Quando ele te chama para orar, deixa as tuas distrações. Se deixar ser guiado, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Às vezes tem momentos que a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, mas nós temos que nos deixar ser guiados
por esse Espírito. Então, entrar em águas profundas com Deus é possível. Muita gente entrou. Mesmo nós que trabalhamos no apoio ali, nós entramos em águas profundas. Só de ver o trabalhar que Deus faz na vida de vocês, nós nos emocionamos, nós choramos de ver da maneira que vocês chegam, com aquelas cara batida, né, entristecida, às vezes querendo voltar, querendo largar tudo, o que eu vim fazer nesse lugar? E de repente você vê no último dia, às vezes nem no último dia, sorrindo, um outro semblante, iluminado, Deus trabalhando, Deus curando, Deus movendo. Nós nos sentimos recompensados por isso. Nós dizemos, vale a pena, Deus, todo o cansaço, todo o sacrifício para ver vidas sendo transformadas. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer que entrar em águas profundas é fácil, mas permanecer nela exige disciplina, exige entrega e existe constância. Eu tenho que ser disciplinado nas minhas orações, no meu dia a dia com Deus. Eu tenho que ter uma entrega para o Senhor, abrir mão do meu eu, que às vezes a gente quer fazer todas as nossas coisas primeiro, e Deus fica em segundo lugar, às vezes em último lugar. Às vezes tua oração para Deus é quando você vai deitar, que já não tem força nenhuma para orar. Já vai orar e cai dormindo. É aquela oração que você começa a falar com Deus e termina no outro dia. Amém, Jesus. Passou a noite orando em sonho. E acorda, já esqueceu o que tinha falado. Então, a visão de Ezequiel 47, que o Senhor nos desafia a avançar. Mas permanecer neste fluir. Ele quer que você entre. Ele quer que você mergulhe, mas Ele quer que você permaneça. Ele quer que você fique neste lugar, neste momento que Ele te levou para ter uma experiência com Ele. Para isso, nós precisamos de uma vida de intimidade. Por que é difícil permanecermos em água profunda? Por que será? Por que nós voltamos das águas profundas? Porque profundidade exige rendição total. Profundidade exige renúncia. Profundidade é deixar tudo no controle de Deus, entregar o controle nas mãos de Deus. Profundidade sem entrega é insustentável, você não consegue. Vai ficar se debatendo nas águas, não vai conseguir fazer nada. Deus, Ele quer uma entrega. Permanecer em águas profundas é um chamado para uma intimidade contínua com Deus. Quem quer continuar aí na presença de Deus? Quem quer continuar sentindo esse fogo que Deus tem trazido? Amém. O que nos faz sair de águas profundas? Já vimos aqui que para permanecer eu tenho que querer, eu tenho que entregar o controle, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ter uma mudança, uma rotina totalmente transformada para que Deus Ele possa trabalhar. Agora, o que nos faz sair de águas profundas? Comodismo espiritual. Comodismo, tipo, como assim? Vou ter que orar todo dia? Como assim eu vou ter que levantar na madrugada e orar? Como assim eu vou ter que renunciar às minhas vontades? Deus disse, se quer permanecer em águas profundas, tem que fazer. É mais fácil voltar para o raso. Lembra quando eu falei da praia? Você vai até uma altura e volta correndo. Voltar para o raso, onde temos mais controle e menos confronto. Porque quando eu estou no profundo, vai ter confronto. Olha, isso aqui você vai ter que deixar, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que se transformar. Deus vai falando com você. Não é o pastor, não é a pastora Lúcia, não é o teu líder. É Deus falando com você de coisas que você tem que renunciar. E é obediência. Mas é mais fácil eu voltar? Ah, cansei, vou voltar lá onde eu estava.
Porque para mim é melhor do que eu ficar aqui e ficar me cobrando. Mas é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo te chamando para a vida. Distrações nos levam, faz voltar para o raso. Preocupações, trabalho excessivo, redes sociais. É errado as redes sociais? Não. Mas se a gente medir o tempo que nós ficamos na rede social e o tempo que nós ficamos com Deus, gente, não dá para comparar. Águas profundas pedem foco e prioridade. Deus passou a ser a minha prioridade. Amém? Deus é prioridade? Amém. Águas profundas exige fé, porque não vemos o chão e isso nos assusta. Isso nos dá medo. Quem ainda quer, porque nós ainda queremos garantia, nós queremos estar em lugar seguro, em águas profundas, quem nos controla é o Espírito Santo. Quem manda é o Senhor. Aqui nós temos um exemplo de Pedro. Pedro quis andar sobre as águas. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Então, assim, Deus, Ele quer de nós ousadia para continuarmos em águas profundas. Entrar é fácil, permanecer é difícil. E Deus, Ele quer esse tempo, um tempo diferente, um tempo de banquinho, um tempo que você vai dizer, Deus, eu vou de repente inventar, já não é o banquinho, Deus, eu quero estar prostrada nos teus pés. Eu quero estar na tua presença. Eu vejo, eu vou pro encontro com Deus e as meninas ficam doidas lá, porque elas dormem tudo cedo. Essa mulherada chega lá, cai na cama desmontada. E eu não consigo dormir. Eu tenho meu horário, 3 horas é meu horário de oração. Cansada, não cansada, 3 horas é meu horário de oração. E eu acordo para orar. Não importa se eu fui dormir 1 hora, 2 horas, meu horário é 3 horas de orar. E eu não coloco o relógio para despertar. Eu acordo nesse horário para orar. Então Deus, Ele quer de nós uma rotina, algo espiritual, algo nosso que nós vamos dar de diferente para o Senhor. Não precisa ser 3 horas, mas um tempo de qualidade para o Senhor. Deus, eu estou aqui. Eu quero ser diferente, eu quero continuar nessas águas. Eu quero nadar, Deus. O meu pé não dá mais, Deus. Eu não alcanço mais, mas eu quero ser controlada por ti. E Deus, Ele te chamou hoje para dizer, para te lembrar que você teve num momento lá, se empolgou, sentiu, Deus tocou, Deus mexeu, Ele te levou para águas profundas, Ele te pôs para chorar, Ele transformou, Ele mostrou. Ele diz, agora permaneça. Não deixe nada te fazer voltar para o raso. Não deixe nada fazer você desistir da presença de Deus. Vai ter lutas, vai ter vento, vai ter tempestade? Vai. Mas Ele diz, você permanece. Porque eu já te mostrei do que eu sou capaz. Os discípulos estavam no meio do mar. O barquinho quase vindo a pique. O vento quase, o mar quase engolindo o barco. E ali diz a palavra que tinha vários barquinhos. Mas o vento soprou no barquinho que tinha Jesus. O vento soprou justo naquele barco. Mas Jesus estava ali. E a palavra diz que Jesus estava dormindo na popa do barco. E a popa significa lugar de controle, lugar de domínio, lugar de estabilidade. Deus estava no controle, dormindo, mas no controle. Então eu quero que você saiba, no meio de tempestade, no meio de vento, no meio de tudo que o inimigo possa tentar lançar sobre a tua vida, lembre, Deus disse que está no controle. Amém? Que você possa se posicionar. Que você possa se fortalecer. Se colocar no lugar onde Deus vai te conduzir. Não está dando pé mais, Deus não está aguentando, vou afundar, vou afogar. Não vai. Se agarra em Deus.
porque é Ele que te fortalece. Amém, amados? Se coloca em pé. Aleluia.